E desde logo passo a palavra ao professor Fernando Abreu, que falará agora, na sequência, sobre a insuficiência penal da tutela do consumidor. Professor Fernando, está com a palavra. Muito obrigado. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. Bom, primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, realizado pelo Vitor Buglinski, trabalhando juntos na defesa do consumidor, ao portal Portal Juristas, por esse espaço, para que a gente possa debater um tema tão difícil hoje na nossa sociedade, que é justamente o tema da insuficiência do direito penal na esfera do consumidor. Eu sou promotor de justiça há muito tempo, especialmente na área do consumidor, e já tive a oportunidade de atuar em diversos casos, e eu confesso que são raras as condenações que a gente tem na seara consumerista, muito mais porque o sistema efetivamente é falho. O legislador ele parte de uma premissa de tratar o direito penal, que essencialmente, como diz o Luiz, é coletivo, sob a perspectiva de um direito penal clássico. E esse é o grande erro. Enquanto a malandragem, digamos assim, vai de PIX, o legislador está regulando e discutindo a competência para emissão de cheques sem fundo, no artigo 70 do nosso Código de Processo Penal. E o direito relacionado à esfera do consumidor, ele é essencialmente dinâmico porque ele deriva de um mercado de consumo. E o mercado é muito mais dinâmico do que a legislação. Obviamente, o mercado, por essência, não é aquele voltado para a prática de crimes, mas muitos se valem dele, valem do comércio para prejudicar o consumidor. E é justamente aí que entra a deficiência da tutela jurídico-penal na esfera do consumidor. Se a gente pegar, por exemplo, os crimes previstos no Código de Defesa do Consumidor, penas baixíssimas, pena de detenção, eu nunca vi, não me recordo, mesmo atuando na área do consumidor, de uma condenação por crime previsto no Código de Defesa do Consumidor. Já vi sim por estelionato, já vi sim pela 837, que além dos crimes tributários, tem também os crimes contra o consumidor. A gente atua muito forte aqui em Minas, por exemplo, contra cartel de combustível, que puxa mais para a ordem econômica, adulteração de combustível. No ano 2001, 2002, se não me engano, nós tivemos a morte de um colega, que foi o Chico Lins, que foi assassinado, atuando contra esses grupos. Então, virou uma bandeira para o Ministério Público de Minas, e desde então a gente atua de forma muito dura com relação a esse tipo de delito. Mas é só nesse. Porque com relação aos demais, a tutela é insuficiente. E por quê? A gente trabalha primeiro sob uma perspectiva de um dolo finalista, um dolo que parte da premissa de consciência e vontade, o querer, a vontade do indivíduo. Sendo que grande parte do mundo, sob uma perspectiva de um direito penal mais moderno, já tem avançado aí para um dolo normativo. Um dolo que se furta à vontade psicológica, um dolo que não vai se preocupar tanto com a intenção do indivíduo, mas sim com o conhecimento que ele tinha acerca do seu comportamento. Quais as consequências que poderiam advir da sua conduta? E aí entra, em perspectiva, outro tema que me chama muita atenção na seara do direito penal econômico, não é só... Eu tive um bate-papo com a turma do mestrado no Rio de Janeiro, e eu falava justamente sobre isso. Quando a gente fala em direito penal relacionado à tutela do consumidor, a gente tem que fazer o encaixe dentro de um direito penal econômico, como o Luiz bem destacou. E a gente tem uma deficiência no âmbito da autoria, da participação. O Roxin, por exemplo, ele desenvolveu... Roxin não, na verdade, Veltzer desenvolveu a teoria do domínio do fato, e Roxin deu uma nova roupagem para essa teoria, e na evolução dela, ele desenvolveu a teoria dos chamados aparatos verticalizados de poder, ou seja, estruturas, organizações que se encontram fora do Estado e que se organizam de forma vertical para a prática de delitos. Organizações criminosas, associações criminosas, e ele estabelece como 2 requisitos essenciais para que a gente possa conferir ao líder da organização o domínio do fato. A fungibilidade dos executores, ou seja, qualquer um dos soldados do crime poderão cumprir uma ordem emitida pelo líder da organização. Então, se ele diz, mate fulano de tal, mata o delegado de polícia, qualquer um da organização pode executar. Para o Roxin, ele entende que esse indivíduo, o líder da organização, tem o domínio do fato.
Só que ele parte de uma premissa, ao meu ver, equivocada, né? Quem sou eu para questionar o Roxin? Mas é assim que funciona, né? A partir do momento que se lança uma teoria ao mundo, ela está sujeita a críticas, a adaptações. Basta ver o que o Supremo Tribunal Federal fez com a teoria do domínio do fato, né, no julgamento da ação penal 470. Então ela está aí, né? Como se fosse um barquinho que você põe no mar, você sabe como ela sai, como que ele vai chegar, ou se ele vai chegar, você não sabe. E eu proponho uma releitura, até na minha obra, no meu livro de Direito Penal, acerca dessa perspectiva da teoria do domínio do fato, especialmente no âmbito do domínio da organização. Porque Roxin desenvolveu a sua teoria na Alemanha. A gente não pode esquecer da cultura alemã, né? Se a gente chegar para um alemão e dizer que as pessoas estão emitindo moeda falsa, que o indivíduo põe um produto com data de validade vencida para poder prejudicar o consumidor, talvez o alemão não entenda. Mas como assim? Não é possível que a pessoa faça isso. É outra cultura, é outra ideia. Então, Roxin, diante dessa premissa, da sua formação, inclusive cultural, ele diz expressamente que a teoria do domínio dos aparatos, do domínio da organização, no âmbito dos aparatos verticalizados de poder, não se aplica às entidades lícitas. Então, não se aplicaria, por exemplo, à Petrobras, à Vale, a uma grande rede varejista. E eu proponho uma mudança de entendimento, porque nada impede, sob a minha perspectiva, de que uma empresa que hoje atua licitamente, num determinado momento, em razão de um diretor, ou, enfim, né, de alguma decisão interna, decida partir para a prática do ilícito penal contra o consumidor, se valendo e se escorando de uma pessoa jurídica lícita. Então, eu não vejo por que se afastar. Imagine um dono de uma grande empresa que emite uma ordem. O presidente da empresa emite uma ordem para os seus funcionários. Não emitam todas as notas fiscais de todas as vendas. Emitam fracionados. Eu não quero ver vender um produto, nota fiscal. Não, vende 3, não emite uma. Ele emite uma ordem clara que pode ser cumprida por qualquer um de seus funcionários. E isso é crime tributário. Sonegação de imposto. Por que eu não posso dizer que esse indivíduo tem o domínio da organização? Para classificá-lo como autor da infração penal. E não como partícipe. Não que faça tanta diferença, né? A gente sabe que a pena do partícipe pode, inclusive, ser maior do que a pena do autor. Mas me parece incoerente você não admitir a possibilidade da aplicação da teoria do domínio do fato nos aparatos verticalizados de poder lícitos, como propõe o Roxin, tendo como consequência uma fragilização da tutela do consumidor. E por que eu falo da fragilização da tutela do consumidor? Porque oferecer denúncia sob uma perspectiva, especialmente no âmbito dos crimes societários, né, que envolvem sociedades empresariais, não é nada fácil, e a gente não pode se valer de uma denúncia completamente genérica. Uma coisa é eu dizer que o indivíduo é autor e imputar a ele um determinado comportamento que o classifique como tal. Outra coisa é eu dizer que a participação dele não é tão importante, que ele é um sujeito acessório da conduta típica e, portanto, ele é partícipe, e apontar qual foi o seu comportamento. Se eu aplico a teoria do domínio do fato, basta eu demonstrar a fungibilidade dos executores e a emissão da ordem ilegal. Ou seja, eu me afasto dessa vedação, que me parece mais do que razoável, de uma denúncia genérica. Porque eu vou ter caracterizados dois pilares que são fundamentais para poder demonstrar a responsabilidade penal daquele indivíduo. Mas não fica só nisso. A gente tem também, na minha compreensão, eu já disse, né, que se furtar dessa perspectiva de um dolo natural, finalista, né, de um dolo muito pautado na vontade, para mim, uma premissa indemonstrável, né, o Vives Anton fala muito bem isso, fala, olha, não só o Vives Anton, Jacobs também, vários outros, né, é impossível você saber o que se passava na cabeça do indivíduo no momento da prática da conduta. A gente precisa também trabalhar sob a perspectiva do direito penal econômico, e também no âmbito do direito penal relacionado à tutela consumerista, com a teoria da imputação objetiva. A partir do momento em que eu fujo da perspectiva da teoria da equivalência das condições, que considera condição e causa, né, da mesma forma, tudo aquilo que contribui para o resultado,
será considerado causa do resultado. Ou seja, o artigo 13 do Código Penal diz tudo e não diz nada. Ele diz que tudo é condição. E aí a gente tem que se valer de diversos critérios para poder restringir o alcance desse nexo de causalidade. Ou seja, é uma teoria que diz muita coisa, mas no fundo ela não diz nada. Por isso que muita gente a critica. Agora, a teoria da imputação objetiva propõe critérios para a gente. E dentro dessa lógica de um direito penal econômico, me parece mais razoável eu trabalhar com a ideia de risco criado, risco juridicamente proibido, do que ficar buscando essa lógica do que é causa e do que é condição. Porque o indivíduo que, por exemplo, ele coloca na prateleira de um supermercado diversos produtos com data de validade vencida, ele cria um risco juridicamente proibido, porque a própria norma diz que ele não pode, está na 837. E ele assume, com seu comportamento, a criação desse risco juridicamente proibido. Se esse risco se materializa num resultado, eu tenho naturalmente a possibilidade de aplicar o direito penal, porque a tutela se encontra dentro do alcance do tipo. Agora, se eu vou para a perspectiva do dolo, aí ele quis colocar um produto com data de validade vencida, aí a jurisprudência vem e me diz que ele queria causar dano, pelo menos o crime de perigo. O crime de perigo, será que a gente não consegue resolver sob a lógica da criação de um risco? Por que eu tenho que me valer desses conceitos clássicos ultrapassados? O Luiz é professor de penal, deve estar me xingando ali, porque quando eu falo, putz, eu adoro direito penal, mas a gente tem que trabalhar numa linha diferente. Não dá para a gente ficar discutindo mais a concepção causalista. Nós tivemos ontem, hoje eu escrevi sobre a publicação da Lei 14.188, que traz o tipo penal de violência psicológica contra a mulher, e eu já tomei um susto quando eu vi a redação típica. Primeiro, um tipo completamente aberto, amplo, repleto de elementares normativas. Segundo, eu quase caí de costa quando eu vi o verbo nuclear, causar. Aí eu vou pesquisar, fui pesquisar no Código Penal, onde tem o verbo causar? Crime de epidemia, crime de incêndio, crime de perigo de desastre, crime de praga ou doença. Isso é resquício do causalismo. Como que eu posso dizer que o comportamento A deu causa a um sentimento B de alguém? Eu estou falando de sentimento, eu estou falando de dano emocional. Isso é complexo, não é algo demonstrável. Assim como o dolo não é demonstrável, o dano emocional vai ser a palavra da vítima contra a palavra do autor, porque a medicina forense não vai entrar nessa perspectiva de dizer que foi aquele... Eu duvido que um psicólogo ou um psiquiatra vai falar, foi o que ele disse que causou um mal àquela mulher que fez ela ter o dano psicológico. Não acredito. Eticamente, inclusive, eles não podem fazer isso, porque o conjunto é de causas. Não é uma condição isolada, tanto que eu defendo que é crime habitual. Mas dentro dessa construção que eu trouxe para vocês, é justamente para mostrar que enquanto nós estamos lidando com uma concepção ainda muito antiquada de um direito penal, a criminalidade evolui. Se a gente não aplicar, por exemplo, a teoria da cegueira deliberada no âmbito do direito penal econômico, é difícil. A teoria das instruções de avestruz, né? O indivíduo fica sabendo da ordem, enfia a cabeça na terra e finge que não é com ele. Se eu não seguir essa linha, vai ser difícil de eu responsabilizar alguém. Se eu não me valer dos delitos de acumulação e das ações neutras, mesclando os dois conceitos, vai ser difícil também eu pegar aquele indivíduo que se encontra na periferia, às vezes, da pessoa jurídica que pratica a infração penal. Porque ele se escora atrás de uma ação neutra, mas que, através da acumulação de comportamentos, pode ser relevante para fins de direito penal. E nós não discutimos isso. Pouco se discute na academia. Muito se repete em termos de legislação. 837, os delitos contra o consumidor, artigo 171, crime de moeda falsa, como bem lembrou o Luiz, enfim, né, esses crimes que normalmente estão associados aí à macrocriminalidade econômica,
Mas parece que não tem interesse, as pessoas não têm interesse em discutir o meio. Como? Porque não adianta eu colocar um tipo penal. Se eu não der instrumentos para que a polícia apure. Se eu não der ferramentas lógicas e concretas para que o Ministério Público denuncie e o Judiciário julgue. Senão a gente vai estar discutindo pura e simplesmente no âmbito da academia. É crime ou não é? Qual artigo? Qual inciso? E eu acho que o direito penal econômico é o campo mais adequado para se promover essa discussão. Porque o Kennedy já dizia, né? Todos somos consumidores. E, de fato, você está dormindo, você é consumidor. Você está pagando, a sua luz, a sua geladeira está ligada. Você está gastando energia enquanto você dorme. Se você está viajando, você também está consumindo energia. O seu plano de telefonia, sua TV a cabo, ainda que você não esteja utilizando. Antes de você nascer, você já é um consumidorzinho. Seu pai, sua mãe foi lá, comprou fralda, comprou berço, comprou um monte de coisa para você, destinatário final do produto. E depois que você morre, a família ainda tem que ir lá comprar um caixão, enfim, né? Comprar flores, mandar rezar missa, tem um monte de coisas aí. Então, a gente, antes de nascer, já é consumidor, seremos a vida toda, e vamos morrer ainda, claro que não vamos ser destinatários finais do produto, pelo menos não até onde eu saiba, né, no que diz respeito às coisas materiais, mas é uma tutela ineficiente. Então, se a gente não levar para o lado da teoria da imputação objetiva, para o dolo normativo, para a teoria da cegueira deliberada, para os delitos de acumulação e ações neutras, nós vamos ter muita dificuldade, né, de instrumentalizar uma efetiva tutela jurídico-penal. Só que dentro dessa perspectiva ainda, já caminhando também para o final, a gente vê, como eu disse para vocês, a gente tem alguns tipos penais, especialmente no âmbito do Código de Defesa do Consumidor, que me parecem desnecessários e sem efetividade para que a gente realmente promova uma punição. A gente não pode se esquecer que um dos princípios do direito penal é o princípio da intervenção mínima, né? O direito penal ele tem um caráter subsidiário. E essa intervenção mínima, na minha compreensão, ela deve se pautar sempre naquele chamado direito penal nuclear que Hasselmer trabalha. Né? Aquilo que realmente atinge, obviamente, os bens jurídicos individuais, é outra história, mas atinge a coletividade como um todo. E não aquele comportamento micro, que potencialmente não é lesivo à sociedade. E ele propõe, né, que se trabalhe com o conceito de administrativização do direito penal, que seria um direito penal periférico, né, levando as sanções que hoje estão previstas no âmbito do Código Penal, no âmbito do Código de Defesa do Consumidor, para a perspectiva administrativa, que me parece funcionar muito mais porque ataca o bolso do empresário. Ele é empresário porque ele visa lucro, não tem nada de errado em visar o lucro. Mas quando ele pratica um ilícito, a punição também tem que ser nessa lógica, na lógica da multa. Eu sou um defensor ferrenho, por exemplo, das autuações administrativas no âmbito dos PROCONs. Aqui em Minas, né, nós temos uma peculiaridade, o PROCON estadual ele é órgão do Ministério Público, né, então eu coordenei de 2014 até 2017 o PROCON estadual, e todos os promotores de justiça são autoridades administrativas do PROCON. É claro que a gente só atua no caráter coletivo. Então, assim, um iPhone saiu com defeito, teve uma atualização e deu problema, a gente atua pela via administrativa, propõe termo de ajustamento de conduta, aplica multa, né, no âmbito de um processo administrativo. Por que não esses tipos penais de menor importância, de menor lesividade, não serem tratados também sob essa lógica? Está aí o ANPP, Acordo de Não Persecução Penal, que abrange todos os crimes contra o consumidor. É uma forma consensual de solução do problema. E a maioria dos casos vai se resolver através do Acordo de Não Persecução Penal. Agora, será que é, de fato, uma questão de direito penal? Não seria melhor trabalharmos sob a perspectiva de um direito penal de intervenção, da administrativização do direito penal dos microdelitos? Eu deixo essa dúvida aí para o Luiz,
né, porque é um tema rico, né, a gente poderia falar de direito penal econômico, direito penal, e vai misturando parte geral com legislação especial, a gente fala até amanhã, né, mas em razão até do tempo que foi proposto e do objetivo desse painel, né, eram essas as considerações iniciais que eu tinha para fazer, e eu devolvo a bola para ti, Luiz. Obrigado, professor Fernando. Infelizmente, o doutor Rafael ainda não conseguiu nos alcançar aqui. De qualquer forma, acho que a sua fala foi interessantíssima e tem alguns pontos aqui de conexão com aquilo que eu falei no início que são muito, muito interessantes, né? Então, eu acho que a gente poderia aproveitar um pouco esse tempo aqui que nos sobrou, até para poder comentar e um pouco além do que a gente falou aqui, se você concordar, porque fiquei muito instigado por algumas coisas que você disse aqui. Por exemplo, essa é uma questão, né, da criminalidade empresarial, a questão da autoria, a questão de como que eu consigo coibir ou como que eu consigo alcançar os responsáveis, né? O Roxin, de fato, constrói a ideia dele muito amparada pela experiência do nacionalsocialismo, então ele estava preocupado com outras questões. E eu acho que quando ele faz essa recusa a transportar essa ideia para as organizações lícitas, é justamente porque o problema sobre o qual ele se debruçou foi outro. E daí talvez ele fique desconfortável de dizer que vai se aplicar a essa outra questão que não foi a preocupação dele. Mas existem outros, de fato, outros professores pelo mundo que defendem a mesma coisa, quer dizer, as estruturas organizadas de poder, mesmo as empresas poderiam estar sujeitas a essa questão. É interessante, por exemplo, na Espanha, eu conheço o trabalho de alguns professores que trabalham com a ideia de omissão. E daí, aí, talvez até pela nossa legislação, a gente poderia interpretar uma forma de responsabilização pela omissão. Então, se é verdade que a gente teria que responsabilizar aquele sujeito do qual se emana a ordem, também é difícil a gente ver, no caso concreto, assim, uma relação bem delimitada, uma prova cabal de que o dono da empresa, o presidente da empresa, deu aquela ordem, né? Dificilmente vai um memorando dizendo, senhores funcionários, a partir de hoje, né? É exatamente isso. Aliás, pelo contrário, né? Às vezes, todas essas questões estão muito subentendidas, né? Eu, como um advogado, por exemplo, já estou em causas em que nenhuma ordem era clara, nenhuma conversa era explícita, mas o que estava subentendido dentro de uma cultura organizacional era muito bem compreendido por todos, né? E se fala aqui, inclusive, da opção por ilicitudes. Então, a dogmática penal realmente ela não está muito bem preparada para isso. Do direito penal clássico, certamente não está. E, inclusive, essa é uma questão do dolo, por exemplo, é relevante, porque a jurisprudência ela é causalista. A jurisprudência ela ainda trabalha com causação e com o aspecto subjetivo, tal qual os causalistas faziam mesmo, né? De um lado o objetivo do crime, e outro lado o lado subjetivo do crime, inclusive confundindo dolo com culpabilidade, dolo com reprovação, dolo com má fé, né? Então, é como um caráter intencional contrário ao direito. Então, é interessante porque talvez a resposta, unindo um pouco a minha fala com a sua, talvez a resposta para a jurisprudência fosse dizer para eles, olha, né, tribunais, vocês têm que começar a perceber que não é a intenção de prejudicar o consumidor, no caso concreto, que você deve aferir, e sim que você deve verificar se aquela conduta praticada, ela intencionalmente ou, ao menos, conscientemente, ela vulnera esse estado de confiança e segurança nas relações de consumo, né? Então, por exemplo, uma empresa que não coloca no rótulo todos os
os ingredientes, né? E eventualmente omite um alergênico muito perigoso, mas perigoso por uma faixa muito pequena da população, não precisa alguém ter realmente ficado em perigo. Talvez não precisasse nem que alguém de fato tenha comprado aquele produto. Basta que se tenha um depósito para a posterior venda e que se saiba que a empresa, na verdade, não tomou as medidas adequadas. Hoje, quando a gente fala, por exemplo, de compliance, nós estamos falando também nesse tipo de produto, por exemplo, de segurança alimentar. O compliance também tem que estar dirigido ao cumprimento dessas orientações, né? Das orientações de segurança alimentar, de segurança na elaboração de rótulos, por exemplo. E não se pode dizer, nesse sentido, que o responsável na estrutura empresarial teria que ter a consciência de que aquele sujeito, no caso concreto, ele ia passar mal. Não precisa disso, porque, na verdade, a tutela ela não está dirigida à saúde individual. Então, eu não preciso ter toda essa cadeia de causação e resultado. Né? Um sujeito que vai se machucar, um sujeito que vai se lesionar porque consumiu um produto, né, defeituoso. Não, basicamente, o fato de você estar oferecendo um produto que, em si, vulnera essa relação de confiança, vulnera essa segurança das relações de consumo, isso basta. E o dolo dirigido para essa conduta é um dolo bem restrito, né? Não é o dolo também que a gente conhece. Então, de fato, essa preocupação procede, sim. E como a estrutura... É um dolo tão somente como conhecimento, se afastando dessa vontade psicológica. Quando você fala de compliance, o que é a falta de compliance? Nada, traduzindo para o direito penal, uma empresa que tem o dever de compliance, né, especialmente no âmbito de segurança alimentar, e não o faz, ela cria um risco juridicamente não permitido. Olha a teoria da imputação objetiva dando uma solução para a gente de uma questão que hoje a gente tem que buscar na mente do indivíduo para saber se ele quis, qual era a vontade. E eu falei, gente, me poupe. Se eu dou um tiro na perna de alguém, eu quis praticar qual crime? Homicídio, lesões corporais ou foi lesão culposa? Eu posso ser ruim de mira, queria matar e errei, acertei a perna. Eu queria só lesionar, causar lesões corporais dolosas. Ou eu estava brincando com a arma e a arma disparou, lesões corporais culposas. Quem vai definir que crime é? Se a gente for qual era a intenção do indivíduo, ninguém nunca vai saber qual era a intenção do indivíduo, não. A gente está conversando aqui, estamos tendo um bate-papo a respeito de direito do consumidor, sobre direito penal. Eu posso estar pensando em outra coisa. Ninguém vai saber. Acaba sendo uma ficção, né? Essa premissa. O dolo psicológico, como a gente está acostumado a ver, ele acaba sendo muitas vezes uma ficção, né? Ele é um ponto, assim, de referência, mas que a gente sabe que na prática se afere o dolo sobre outras questões, né? Então, o dolo normativo, ele realmente resolve um problema. E nessa estrutura, nas estruturas de direito penal econômico, são todas estruturas normativas. Né? Aqui, essa proposta que eu faço, que não é minha, é evidente, né? Mas de dar um olhar normativo, porque se eu falo das relações de segurança e de confiança, eu estou falando, na verdade, também de uma proteção do próprio direito, né? Que é uma coisa polêmica, mas que tem um ponto de conexão aí com alguns autores mais criticados entre nós, mas que tem todo sentido, sim, no direito penal econômico. Porque, afinal de contas, nós não estamos falando de uma realidade causal, não estamos falando de uma realidade biológica, como é a do corpo, ou de uma realidade de causas, né, relações de causas e efeitos. Estamos falando de relações e estruturas amplamente conhecidas, mas normativas. Né? Ninguém há de estruturas. A criminalidade no âmbito do direito penal econômico, os processos têm no mínimo 10, 15 volumes. Não é aquele crime de lesão corporal que você pega o inquérito, ele está fininho ali, que tem um alto corpo de delito. Não. É uma criminalidade complexa, que envolve muita prova documental,
né? E se a gente não levar para uma perspectiva mais aberta e normativa, como o Luiz bem destacou, a gente se embola, porque a tutela penal vai ser ineficiente. Como de fato é, né? Como de fato é. Quantos casos a gente tem notícia na história do Brasil de condenações de presidentes de empresa, né, que se voltaram para a prática de crimes? Pouquíssimo. Nós vimos, acho que uns anos atrás, as operações decorrentes da Operação Carne Fraca aqui no Paraná, né, que trataram de situações semelhantes a essa, e há uma dificuldade muito grande, na verdade, de trabalhar com esses casos, né? Porque há uma falta de compreensão, realmente, de que esse é um fenômeno completamente diferente. A gente fica lá, nos apegamos a laudos, nos apegamos a situações que, às vezes, são pouco compreensíveis, mas, no fundo, quando a gente olha para essa questão de outras realidades semelhantes de direito penal econômico, ou seja, que no direito penal econômico não se tutela apenas o patrimônio, também aqui a gente não está tutelando simplesmente a saúde do consumidor, nós estamos tutelando uma realidade muito mais ampla e muito mais normativa, né? Algumas propostas, como na cegueira deliberada, como você bem falou, né? Os delitos por acumulação, né? Os delitos por acumulação, realmente um fenômeno muito interessante que eu até me ocupei na dissertação há bastante tempo atrás e mereceria revisitar, né? Parece que a gente está falando aqui de questões muito discutidas hoje em dia, mas pouco compreendidas pela jurisprudência. Veja-se, por exemplo, o que a jurisprudência considera como cegueira deliberada. Não é bem aquilo, né? Não é bem aquilo. Então, não estou certo, na verdade, de que todos esses mecanismos devam ser aplicados, né? Eu, particularmente, torço um pouco o nariz para a cegueira deliberada, mas entendo o lugar dela e acho que, às vezes, uma boa técnica legislativa é o que vai garantir de fato, a eficiência, né, do direito penal e o cumprimento das finalidades, né, de prevenção geral e especial positivas, uma técnica legislativa, às vezes, é o que a gente precisa para esses casos. No entanto, o nosso legislativo está muito pouco preocupado em convidar a ciência do direito penal a sentar junto com eles para formular os tipos penais, né? Tá aí essa questão que você bem colocou, né, de uma redação que remete a uma prática de direito penal, uma cultura de direito penal há muito já ultrapassada, né? Então, essa questão da simples causação, né, me lembra os antigos crimes qualificados pelo resultado, né? Alguns bem conhecidos aí, como latrocínio, até hoje tem problemas, até hoje é muito difícil se falar desse tipo de criminalidade, pelo menos no aspecto dogmático. Então, temos esse problema, temos um problema realmente de penas, né? As penas tratam realmente esse direito penal como uma manifestação menor, quando nem sempre são, né? Nós podemos ter uma situação de perigo muito maior para a sociedade e temos penas muito baixas. Agora, uma outra questão muito interessante, e é muito interessante ouvir isso de um membro do Ministério Público, é a política de atuação do Ministério Público em caso de ANPP pode, talvez, criar uma camada de sobreproteção a esse tipo de fenômeno, né? Porque agora, com a ANPP, o Ministério Público tem essa oportunidade de criar um ambiente muito mais adequado ao tratamento dessa questão, né? Eu acho que ainda a gente está engatinhando em matéria de consensualidade no direito penal e processo penal, mas vejo eu, pelo menos, com muito bons olhos essas iniciativas e na questão, por exemplo, que não conhecia de Minas Gerais, de ser né, o PROCON ser um órgão do Ministério Público, também me parece faz muito sentido, né? E talvez trazer essa política, talvez até você possa me dizer muito, muito melhor, né, se a política institucional do Ministério Público está olhando para isso, está olhando para a tutela efetiva desses direitos, né? Isso seria interessante.
A gente trabalha, o PROCON é das menininhas dos olhos, né, para a gente aqui em Minas, porque é uma atuação administrativa muito forte. E desde a morte do Chico Lins, então, a gente, né, potencializou o PROCON para que a gente tenha hoje braços no estado inteiro. Então, assim, tem equipes de fiscalização em regionais, equipes aqui na capital que vão para o interior para fazer fiscalização, enfim. A gente dá todo o suporte para o promotor, como essa estrutura que, muito bom de ser órgão do MP é isso, que não sofre interferência política, né? Porque quando o PROCON é um órgão vinculado ao executivo, quando um determinado coordenador decide tomar algumas providências ali, às vezes o executivo chama ali e fala, olha, não mexe ali não, porque sua cabeça está em risco, né? Aqui não faz isso, porque o promotor tem independência funcional, o procurador-geral de justiça, ele nunca seria capaz de fazer um negócio desse, porque ele sabe que ele vai ser exposto, né? Se ele chega e fala isso com um colega, hoje ainda mais em grupo de WhatsApp, aqui, o PGJ me falou para fazer isso, estou entregando meu boné e ele está frito, né? Então, é diferente, né? A gente tem uma legitimidade na atuação muito forte e os resultados são excepcionais, né? E não só em termos de TAC, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma média aí de 80% de solução dos problemas através de TAC. É claro que tem a multa, né, reparatória, que vai para o fundo estadual também, mas a gente consegue resolver grande parte dos problemas por meio de um termo de ajustamento de conduta. Porque é a oportunidade adequada para você discutir, para você debater, para você apontar onde é que está a irregularidade do fornecedor, que muitas das vezes não está de má fé. É por desconhecimento mesmo que ele tem uma determinada conduta. Então, eu acredito que caminhar nessa seara... O ANPP é um paliativo, Luiz. Realmente, ele pode servir como coberta, né? Proteger um pouquinho ali, mas ele é um paliativo. O ideal seria que essas questões fossem resolvidas no âmbito, aos crimes pequenos, obviamente, no âmbito administrativo. Porque eu acho que a gente ganharia muito, não só em termos de efetividade, como também tiraria essas microquestões da esfera do judiciário. Né? Eu vejo, infelizmente, a gente tem que fazer escolhas trágicas no Brasil, né? Eu prefiro que um juiz julgue um crime de tráfico de drogas, que julgue um crime de roubo, né? Um crime de homicídio não que eu jure, né? Mas um crime de estupro, do que ficar julgando aquela microcriminalidade que a gente sabe que não vai dar resultado algum, não vai gerar efeito de prevenção geral positiva, de prevenção especial positiva, nada. Não vai dar efeito nenhum no final das contas. Nem pena o cara vai cumprir direito. E a chance de dar prescrição é imensa. Só que fica ocupando a pauta, porque o tempo que se leva para fazer uma audiência de um crime desse é o mesmo tempo que às vezes se leva para fazer uma audiência num crime de roubo. Né? Então a gente tem que saber gerenciar o processo penal também para que a gente alcance resultados. E o ANPP, com o tempo, pode vir a trazer isso. Eu acho que é o começo. É o começo de... livre. Sim, é o começo. Eu acho que a ANPP acaba sendo o começo do reconhecimento da disponibilidade da ação penal para o Ministério Público. Né? Eu acho que esse é um caminho interessante. Né? Meus amigos advogados, como eu, talvez não concordem, mas você tem que racionalizar a atuação do Ministério Público, assim como houve esse caminho do Ministério Público no civil lá atrás, né? Com muito mais razão, eu acho que a gente tem que ter essa racionalização dentro do direito penal. Claro, nós temos aí algumas questões de ação direta de constitucionalidade, mas a nova redação do 28 ali, a meu ver, né, do CPP, pode, junto com a ANPP, pode tá direcionando para o Ministério Público que agora é ele que decide, afinal de contas, quais são as causas que ele vai levar a julgamento e quais não são. Né? Esse controle de racionalidade pode ser feito pelo Ministério Público. Né? A gente... Isso é eficiente. Exatamente. Quem quer atacar tudo não ataca nada. Exatamente. Só que, qual que é o problema do ANPP, da forma como ele foi proposto? Como ele está na lei? Uhum. Ele não afasta a necessidade da investigação. Então, a polícia vai ter que trabalhar do mesmo jeito. E o problema, o gargalo, não está no Ministério Público, não está no Judiciário, o gargalo está lá na polícia. Uhum. A gente tinha que ter,
como se fosse, não digo um TCO, né, mas um procedimento sumaríssimo ali, logo depois de uma audiência de custódia, que seja, né, para propor o MPP naquele momento, para evitar de se instaurar o inquérito policial, porque às vezes o cara confessa, ele foi pego em flagrante, sabe? Sim. Mas não resolve. Não Hoje teria não, sentido, né? tem que ter a burocracia. Não seria aplicar o juizado de instrução, mas algo próximo de um juizado de instrução, claro que com mais garantias, né, preservando todas os direitos e garantias fundamentais do indivíduo, mas eu acho que seria um grande passo. Mas está cedo, né? A gente teve a transação penal em 95, ela foi ampliada depois, se eu não me engano, em 2001, né, com a lei dos juizados especiais federais, era 1 ano, passou para 2, aí 20 anos depois a gente teve a MPP, talvez daqui a 20 anos a gente chegue, como é o modelo americano, né, naquele formato de você poder propor uma pena, né, de forma efetiva, que ali sim, eu acho que a gente avança para ter um direito penal moderno, um direito penal que vai dar resposta para a sociedade. Porque só vai a julgamento aqueles que decidiram enfrentar a justiça. Então, nós teremos celeridade no julgamento, porque a maioria vai resolver através de acordo. Sim. Mas está cedo ainda, né? Já está bom do jeito que está, vamos comemorar. Né? Um passo a cada vez também, né? Porque tudo isso faz parte da nossa cultura jurídica, e eu acho que esse é o caminho que a gente está seguindo. E o que a gente está preocupado é justamente com a eficiência da tutela. E aqui, nesse nosso caso, no tarde de hoje, a eficiência da tutela do consumidor. Creio que nós chegamos aqui no tempo regulamentar do nosso evento. Eu gostaria de agradecer novamente ao Portal Juristas, agradecer novamente ao professor Wilson e os demais que estão nos ajudando nessa tarde de hoje. Agradecer também a sua presença, professor Fernando, e prazer em conhecê-lo também. Espero que dessa conversa possa surgir outras tantas, outros mais questionamentos, né? Nas redes sociais, as pessoas podem me adicionar pelo meu nome. Doutor Fernando, tem algum contato que possa disponibilizar? Tem também, o pessoal pode me adicionar lá, @ igual tá aí, prof.fernandoabreu. É sempre um prazer ali tá acompanhando o pessoal, postando dica, falando de direito penal, falando muito besteira também, né? Rede social, tem hora que a gente tem que botar o meme ali, agir como se fosse, às vezes, adolescente, faz parte do jogo, né? Não deixa de ser também uma ferramenta de diversão, né, Luiz? Tem que rir também, né? Claro. Então, muito obrigado a todos e todas. Uma ótima tarde a todos. Muito obrigado. Eu que agradeço. Boa tarde, boa noite. Tchau, tchau.